Alô, alô, boa noite, galera do Brasil Jovem. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Érica, coordenadora do Colégio do Fundamental 2 e do Ensino Médio. E a gente está aqui no quarto episódio para bater um papo, mais uma vez, sobre um assunto do interesse de todos, né? Gente, segundo o MEC, tá, o Ministério da Educação, a prática de esporte entre crianças e adolescentes acontece predominantemente nas aulas de educação física, matéria que é obrigatória na educação básica. Mas você sabe qual é a importância da prática esportiva dentro da escola? Então, para ajudar a gente, para ajudar a responder essas perguntas, eu estou aqui hoje com os meninos, alunos, foram meus alunos, tá? Mas são alunos do colégio, do segundo ano do ensino médio. Estou com o Luigi, nosso palmeirense aqui. Estou com o Diego, nosso santista. E também com a presença do Júnior, da Arena JR10, tá? Para bater um papo da área, né? Profissional da área, jogador de futebol. Vou deixar ele falar um pouco, né, sobre ele, falar do currículo dele. Bem-vindo, Júnior. Obrigada pela sua presença. Obrigado você, Érica, o pessoal do Brasil Jovem. Vai ser um prazer bater um papo com vocês e falar um pouquinho mais da Arena JR10, da nossa parceria, e falar também um pouco da nossa história, né? Como começou e também dessa importância que você está falando sobre a educação física. Sim. Conta pra gente, Júnior. Conta aí. Quem é você? Quem é o Júnior? Quem é o JR10? Bom, eu sou primeiramente, né, o filho do José Cristiano de Souza, Maria das Mercedes de Souza, minha mãe. Agora eu sei, José Cristiano. Por que é o Júnior, né? Por que Júnior? Por que Júnior? É o Júnior. E, enfim, eu sou do bairro também ali, da Vila Friburgo, né? E desde os meus 11 anos que eu comecei, né, nessa caminhada aí, num sonho, na verdade, de ser atleta profissional de futebol, né? Então, eu comecei com 11 anos aí no São Paulo Futebol Clube, time que eu gosto de falar que é questões paternais que eu torcia pro São Paulo, né? Porque o pai que não consegue fazer com que o filho não torça pro próprio time, né? Tem que rever alguns conceitos. Mas, enfim. Então, eu profissionalizei depois, joguei 5 anos no São Paulo Futebol Clube, profissionalizei no Juventus, um time queridíssimo da Moca, né? Um bairro super conhecido em São Paulo. E depois, enfim, aí eu viajei bastante, né? Jogar Nordeste, Sul do Brasil. Bom, se eu ficar falando todos os times aqui, a gente vai acabar o programa e eu não vou conseguir falar todos. Mas também joguei fora do Brasil, joguei na Rússia, Polônia, China, né? Foi minha última passagem foi na China, né? Mas enfim, durante o programa, a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito. Bacana. Gente, eu vou aqui começar perguntar para os meninos aqui, tá? Quando que você, Diego, entendeu que o esporte era importante? Na minha vida sempre foi muito presente, né? Tipo assim, o meu pai não teve uma carreira profissional, mas ele sempre jogou muito com os amigos, com a galera da empresa dele. Então eu sempre estava muito presente em quadra, campo. Eu sempre estava junto com ele. E eu comecei também muito cedo. Eu comecei, acho que no Baby Foot, como o Júnior tinha comentado antes da gente começar o programa. Acho que eu comecei em torno com 5 anos no Baby Foot. Aí eu peguei a paixão, ainda mais pelo time. Eu sempre adorei jogar bola. E eu acho que sempre é muito importante ser. As professoras do infantil falaram que você só queria saber do futebol. A vida inteira. O Diego tá com a gente desde o Infantil 1, tá? Se não me falha a memória, acho que é em torno de 2008. Se não falha a memória. Se a dele estiver falhando, gente, imagina a minha. E você, Luigi, quando que você entendeu? Você disse, mas assim, o esporte, o futebol. O futebol. O futebol. Existe Futebol. alguma... Você ainda joga? Jogo, mas eu não diria tentar uma carreira profissional. Não, talvez seja por causa da idade ou por causa de oportunidade, mas eu sempre Mas quero é uma estar coisa jogando. que você curte Eu realmente fazer gosto de hoje em jogar. dia. Aham. Porque o Luigi, eu sei que não é só o futebol, né, Luigi? Quando que você começou, que você viu e falou assim, não, o esporte é maneiro? Desde sempre fiquei praticando esporte, né? Mas eu puxei mais pelo lado da natação. Desde quando eu era pequeno, nadava. Desde pequeno? Uhum. Ah, tá. Desde os 3 anos já aprendi a nadar, só que com 5 anos eu parei. Aí voltei sem saber nada, sem lembrar de nada com 13 anos. Você parou com 5, voltou com 13 Isso. e não lembrava? Não lembrava. Mas aprendi todos os nados que tem. Aprendi todos os nados em 3 meses. Ah, lógico. E Eu acho que todas as retoma, semanas- né? Sim. Memória. A gente fala a memória... É afetiva, não? Não, memória
Ai, gente, agora eu falhou. sei que você também falhou. Falhou. Mas enfim, vamos lá. Treinando toda semana, pelo menos 2 vezes. Agora eu tô treinando 3 vezes por semana. Aham. E com o objetivo de tentar profissionalizar, né, na natação. Que legal. Porque eu... Você faz outra coisa também que é esportivo. Conta pra Pescaria. gente. Ele pesca, gente. Olha que incrível. É, Eu mas- sempre, na minha ignorância, sempre achei estranho ver uma criança pescar. Eu falei, gente, tá, mas e aí? É o descoberto do Porque amor. eu nunca fui uma criança. Eu acho que é uma coisa que eu não me interessaria. Mas depois, até ele mesmo falando, o jeito que ele conta, o jeito que ele fala a respeito da pesca, você fala, olha, é legal. Ele consegue fazer o negócio ficar legal. Sim, ele faz Ele todo um posta uns tutorial, né? peixinhos assim diferentes, às vezes no Instagram ele mostra, sempre mostrou umas coisas assim, vinha com revista. É. Eu lembro das aulas, às vezes que você trazia umas revistas, eu achava tão interessante aquilo, diferente, né? Diferente. No começo me causou uma estranheza, mas depois achei bacana. Uma coisa que o Diego até comentou aí, que é uma característica mesmo do brasileiro em geral, que é o futebol, né? Essa paixão. Então, a gente, né, aí indo um pouquinho mais por esse lado escolar, né? A importância da gente identificar quais alunos elas têm aquela aptidão. Porque nem todos gostam de futebol. Esportiva. Exatamente. Nem todos gostam de futebol, nem todos gostam somente do vôlei. Então a gente tem que, os professores principalmente, tem que ficar atento nesse detalhe, né? Porque por mais que seja uma paixão nacional, tem garotos que não são a fim de jogar Sim. futebol. E a gente tem que respeitar essa... E as pessoas, aliás, traz uma estranheza quando um menino fala assim, não gosto de futebol. Exato. Porque acha, o brasileiro tende a achar que porque é menino, porque é brasileiro, tem que gostar de É uma futebol. crença, né? Virou uma crença É uma mesmo. crença. Que você tem que jogar E futebol. hoje em dia é uma coisa muito. O futebol é muito mais grandioso, mas os outros esportes também estão ganhando espaço, né? Júnior, deixa eu pegar o gancho do que você falou aí, do escolar. Como você vê, qual é a importância, você vê, da prática, respondendo a pergunta inicial, a importância da prática esportiva? A gente pode falar de uma forma ampla dentro da escola. Sim. Não, eu acho que nem tanto da questão esportiva. Nós podemos falar dos jogos e brincadeiras que a criança ela tem que brincar, primeiramente, né? A gente pensa dessa forma. Não é porque o Júnior da Arena JR10 foi profissional durante 18 anos que a gente vai ter que fazer treinamentos esportivos de alto rendimento. Não é assim que funciona. A criança, primeiramente, ela tem que... né, é todo um processo. Né? Então ela tem a coordenação motora, ela tem a questão cognitiva, enfim, várias situações para que ela desenvolva qualquer tipo de esporte. Então, assim, é uma coisa importante, porque eu pretendo fazer isso com os pais. Ó, papai e mamãe, presta atenção, viu? Porque eu entendo, né? Às vezes o pai ouve aqui, ali, que meu filho joga pra caramba e tudo mais. Vamos com calma, porque se você pegar do baby foot, vamos colocar aí dos 3 anos, 3, 5, 7 anos, vamos colocar assim, até os 16, 17, 18 anos, onde realmente começa a definir se realmente ele vai ser um jogador ou profissionalizar, são mais de 10 anos. Então, muita coisa passa na cabeça dessa criança, desse adolescente. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque ele pode chegar num momento, por mais que ele tenha uma qualidade, uma condição boa para jogar até profissionalmente, ele não queira. E aí eu falo que é muito querer, né? Você tem que querer, porque eu quis muito ser jogador de futebol. Eu corri atrás, não foi meu pai, minha mãe que ficaram lá, meu filho joga. Não, eu sempre corri atrás de jogava futsal, jogava futebol de campo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza... De respeitar, na realidade, respeitar o que a criança quer. Exatamente. Claro que a gente tem que estimulá-los para que eles façam alguma atividade, que nem o Luigi falou aqui, ele faz a natação. Acho que é importante isso, dar esse leque de oportunidades para ver até qual a aptidão que ele, qual o esporte que ele goste mais, entendeu? E claro, o esporte, a gente, como você mesmo leu aí até na questão do MEC, enfim, a questão de saúde, de alimentação, de disciplina, de tudo, de trabalhar coletivamente também, eu acho que é super importante e começar desde cedo, porque às vezes a gente vê adultos que têm uma dificuldade enorme de praticar qualquer esporte, às vezes até de correr, porque ele não teve essa vivência lá no ensino infantil, vamos dizer assim, porque é onde começa, né? É na escola que você começa a ter as primeiras oportunidades de você fazer qualquer prática de esporte. No episódio anterior, nós gravamos e quando gravávamos, falávamos exatamente da educação infantil. Né, da importância da educação infantil, do que é a educação infantil. E agora você só me deu aí um gancho para abraçar esse assunto
e entender mesmo, porque é desenvolver, é despertar o interesse na criança através também do lúdico, que é o que eu entendi. Quem gosta de futebol? A sua mãe, seu pai? Meu pai, a família em si gosta, sempre gostou muito de futebol. Tem algum outro esporte que você curta, que você fala, olha, que legal, Eu acho muito legal a questão do vôlei. do vôlei? O vôlei profissional. É engraçado, assim. né? Porque o vôlei de vôlei e o futebol tá, né? No brasileiro. Exatamente. Geralmente, na minha época, pelo menos assim, futebol para os É. meninos Isso é muito e antigo. vôlei Uhum. para as meninas, né? Sim, isso é Então, muito muito antigo. Cabe aos professores mudar um pouquinho isso aí. Mas né? hoje eu vejo assim o basquete crescendo muito também. Então, você né? perguntou até antes, né? Porque você torce para qual time e tal. É. Eu E- fiz aqui um apanhado, gente, para entender. Exatamente. E eu não sou muito fã de assistir jogo, por incrível que pareça. É. Eu gosto muito de assistir basquetebol da Basquete NBA. É uma coisa que, eu também. me para assim na frente da televisão. Eu também. Eu tenho essa parada com. Mas assim, eu gostei mais. Eu acho que eu gostava mais de assistir futebol. Vou ser bem sincera. Agora, quando é o campeonato europeu, aí eu piro, gente. Eu paro aí. Gente, eu fico assim, presa. Eu não sei. Eu não tô negando minha brasilidade, não, tá? Não, eu acho que. Não sei, é uma coisa que me prende, sempre me prendeu muito. Mas não tanto quanto o basquete. Sim. E olha que eu sou corintiana roxa, hein? E olha que ali é uma coisa que foi. Eu falo que tá no sangue, não tá em lugar nenhum, né? E o basquete me prende muito. E eu vejo a questão do basquete crescendo. Eu saí da sala de aula o ano passado. Esse ano eu assumi a coordenação do colégio. E até o ano passado, o que eu conversava com essa galerinha a respeito, porque eles me zoam muito, porque eu torço pro Celtics, né? E eles ficavam me zoando muito a respeito do Celtics. Ah, esse time ruim. Só que eu torço pro Celtics desde adolescente. Desde quando eu tinha 14 anos. Não começou ontem. Não. Então, assim, as pessoas olhavam e falavam assim, como assim você torce pro Celtics, professor? Esse time ruim. Acha que eu tenho que torcer pros outros que estão lá em cima, né? Só que eu acho, é o que você falou, é o esporte. E começa desenvolvendo o gosto ali através do lúdico. Lá na educação infantil, você falou do baby foot. O que é o baby foot? Conta aí pra quem não sabe. O baby foot, na verdade, é isso que você acabou de falar. A gente vai fazer puxado, claro, no caso da escolinha, do futebol. Você tem esse projeto lá na Arena? Nós estamos discutindo muito isso. Precisa ver se vai ter grade, vai ter demanda, né? A gente precisa ter meio que essa cautela, né? Mas a gente tem o intuito. Mas na verdade é isso, é uma questão mais lúdica. Porque, veja bem, eu vou ficar dando fundamento uma criança de 3, 4 anos? Não faz difícil, sentido. não faz sentido, né? Então tem que ser uma coisa prazerosa. Não só para o baby foot, mas para todos os outros. De 7, claro. Você tem como vou dizer assim, poderia dizer, uma tabela de, 3 a 5 seria o baby foot, dos 7 aos 8, 9 anos, 10 anos seria uma situação. Depois um pouquinho você começa a implantar um pouquinho mais de preparação física, talvez, mas não nessa questão alto rendimento. Eu acho que temos que ter um certo cuidado, uma cautela, quando você fala de preparação física. Porque isso pode, como vou dizer para você, desmotivar de certa forma. Porque não é fácil ficar correndo, fazer um treinamento feito, porque isso você faz com que a sua mente, ela ou fortaleça ou faça com que você desista, porque você toda hora está no seu limite. Porque cansa, né, correr para lá e para cá. Existe alguma idade para que se comece a exigir, no caso... Gente, o Júnior também é educador físico, tá? Então... porque as pessoas tendem a achar, né? Sim, sim. E a gente comentávamos agora há pouco a respeito disso, inclusive, que ele estava falando que quando você joga futebol por 5 anos direto, ou... não, na verdade o sindicato dos atletas exige isso, né? Durante o meu... Na verdade, antes de fazer faculdade de educação física, o jogador que ele jogou 5 anos alternados profissionalmente, desde que ele comprove, né, carteira assinada através de contratos, ou 3 anos consecutivos. Ele pode dar aula de futebol, única e exclusivamente de futebol. Os fundamentos de futebol. Técnica. Aí vai muito da vivência dele, Sim. do que ele vivenciou na vida dele, né? E aí ele poderia fazer somente esse tipo de treinamento para futebol, não importa o que seja. E aí para educação física já não. Parte física não. Ele treinos com bola, então, sim. Então,
cabe, só para que vocês entendam, cabe para a pergunta que eu estou fazendo, porque ele é educador físico. Existe uma idade, só para retomar aqui, existe uma idade em que você possa falar assim, olha, hoje eu vou dar um treinamento de... Tiro de 1000. A gente fazia muito isso. Eu fiz muito HIIT, né? É. Eu não sei se chama, nem se chama mais isso, que o aí você HIIT vai, você faz até esgotar, né? É um intervalo intenso, né? Que fala. Então, de treinamento intensivo, Então, vamos na lá. verdade, eu uso como muito base a minha vivência um pouco, claro, e também tem os estudos hoje em dia, que até existia um tabu, uma questão que se você fizesse muito treinos de musculação, você ia ficar duro, travado e não perderia a habilidade. Nossa, isso é da minha época. Vocês já ouviram falar disso? Que se você faz muita musculação, você fica musculoso e você não consegue se mexer? Isso. Vocês também... Você nunca ouviu? Não. Eu já ouvi. Você já ouviu? Porque eu acho que No meio do futebol. no futebol diz muito Não, isso. Mas isso É diferente tabu. acho que do caso da natação. Você joga bola também? Eu jogo, mas nunca Não tentei. não é viciado igual o Diego? Sempre quando alguém chama pra jogar um futebol, eu vou, mas não penso pra profissionalizar, nem nada. Não como Só pra ele era... curtir. Eu já Porque as professoras, vivi volta pouquinho. aqui, o menino tava lá jogando futebol. Desculpa, volta, Não, Júlio. tranquilo. Na verdade, isso é um tabu que foi criado lá atrás. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, eu acho que tudo na vida você evolui. Você vai adquirindo conhecimento e vai melhorando, né? Assim como a medicina melhorou, a tecnologia, e o futebol não ficou para trás. Então, antigamente existia muito essa questão de você ficar correndo. Mas veja bem, a gente ficava correndo 1 hora, 10 km. E aí você fala, você faz isso no jogo? Você pode correr 10 km durante o jogo, mas você faz tiros de piques de 10, 20, 30 metros no máximo, você pula, você muda de direção toda hora. Então, não eram treinos específicos, que hoje já se faz muito esse tipo de treinamento, né? Que são situações que você faz durante o jogo. E o treinamento, ele é diferente para cada posição do jogador? Ele é um treinamento Sim, específico? Hoje mais. Na minha época, não. Na minha época, todo mundo fazia a mesma coisa. O mesmo treino para todo mesmo mundo, seja tudo, atacante, exatamente. seja zagueiro? Hoje existe não que na época não existia, mas existe hoje um treinador de goleiros mais específico mesmo para essa posição. Na tua época, o goleiro também fazia o mesmo que vocês? Na minha época era tipo um goleiro que tinha aposentado. Na tua época, a época dele deve ser a mesma que a minha, tá? Exatamente, anos 90. Ó, jovem falando. Vamos colocar em anos 90, né? Não Por sei. ali, né? Não sei. Depois do 2000. E aí era um goleiro que, enfim, geralmente ele não ia atrás de adquirir mais conhecimento para ele passar. Então era a vivência dele, ponto, acabou, era aquilo. Assim como era para todos os outros jogadores. Hoje não, hoje você já tem um treino específico pro zagueiro, que o zagueiro já não corre com um jogador de meio campo. Assim como o atacante também não precisa Sim. jogar. Geralmente o jogador de meio campo é o jogador que É o que tem que faz ter sentido, mais né? o aeróbico, né? Para que ele porque ele tem que defender, ele tem que atacar. Já o atacante não, é mais curto, né? Por isso que a gente fala que os atacantes fazem tiro mais curto e os zagueiros também. Então, evoluiu muito o futebol. E por isso que você falou a questão do futebol europeu, vamos dizer assim, me encanta também porque fica uma coisa mais dinâmica, né? Eu até Talvez seja isso. O futebol europeu é um nível... É outro um pouco nível. assim. Não, um é nível- outra. Sim, Eu falo outra que realidade, é outra né? realidade. Eu falo que é um metaverso, sei lá, Pode como é ser. que a gente chama, porque para mim é prazeroso. Exatamente. Mas isso, quanta gente pensa no futebol de mais tempo atrás? Eu não estou dizendo do de agora. O de agora ele não me agrada muito assistir o futebol, mas o futebol brasileiro de antigamente, né, dos jogadores, vamos pegar dos anos 90 até, eu ainda tinha aquela coisa, eu não sei se é porque eu era mais jovem e aí tinha a questão da competição entre os times, eu não sei o que é isso. Ele me agradava mais. Eu não sei te explicar. Eu não sou educadora física, não sou da área. Nostalgia chama Não isso. sei. Isso também pode ser que seja nostalgia mesmo. Mas ele me agradava mais. Mas eu vou te falar, isso é muito comum, porque geralmente a pessoa, meu pai vai falar que da década de 60 era o melhor para ele. E vocês vão falar que o de agora é Exatamente. Então isso é um É de geração. barril, não, mas é nostalgia mesmo. Então da sua época é o melhor. Sempre. Que maneira, eu não pensei, Isso daí é tá vendo? Eu não verdade. pensei dessa forma. Entendeu? Não tomei dessa forma. Eu acho que o futebol brasileiro ele sempre foi muito caracterizado pelo individualismo, pela qualidade do jogador.
unicamente dele decidir os jogos. Só que à medida que foi evoluindo, principalmente os europeus, eles jogam muito coletivamente, né? Então, eles faziam todo um trabalho tático para a equipe e, claro, tendo esse jogador diferencial, um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo, enfim, Ronaldinho Gaúcho, tantos outros, para numa situação na qual o jogo fica difícil, ele dentro da criatividade dele, ele decide jogos, entendeu? Então, mas mudou muito. Nos anos 90, realmente, era muito assim, era sempre você via muito um jogador específico de cada time que era o estrela e tudo mais, mas se você dificilmente você via. Eu gostava muito de São Paulo, porque na época do Tele Santana, São Paulo jogava muito com toque de bola, 2 toques, 3 toques na bola. Não tinham jogadores muito assim de dribladores, vamos dizer assim. Então era um futebol que me agradava muito também, do São Paulo. Claro, tinha o Palmeiras, da Parmalat, aquela coisa toda. Depois veio o Santos, mas. Olá. Desculpa, o Corinthians. Por favor. Vamos puxar o Corinthians que jogava um futebol vistoso, vamos dizer Eu acho que o assim. de 2012 era. Não, mas 2012 não. O da Eu Libertadores? gosto não com... sabe, Não, eu lembra? gosto Você é gosto na época do Marcelinho Carioca. Então, eu gosto na época de... Eu gosto na época 2000, 99, 98, 99, foi Marcelinho bicampeão brasileiro. Carioca, Ronaldo, Era um time no mais gol. técnico, né? Porque É. o Corinthians sempre se caracterizou pela vontade, pela raça, garra, né? raça, isso que empolgava a torcida, né? Mas eu me vejo dessa forma. Sempre teve alguns clubes durante as décadas que fizeram, de certa forma, história. Ficaram marcantes, vamos dizer Eu assim. penso assim também. Eu acho legal, sabe o quê? A gente começou falando sobre o esporte, sobre o futebol, que o futebol ele é... Percebe como a gente volta? A gente sempre cai no futebol. Não tem É jeito. impressionante. Sempre volta pro futebol, porque o futebol realmente ele é uma característica do brasileiro. E eu não vejo isso como não, eu acho que é importante falar de todos os outros esportes, acho. Mas eu acho que eu vejo por esses 2 meninos que eu sei que não são sedentários. E essa é a minha pergunta para você. Como combater o sedentarismo uma vez que o uso excessivo de celulares, de notebooks e de tablets, ele tá aí. E o adolescente, o jovem, ele quer ficar o tempo todo ali sentado. E, às vezes, isso... Eu fico pensando, eu vejo... Porque eu tenho uma filha de 11 anos. Uhum. E eu vejo que isso aqui é de uma importância tão grande que você fala, vamos ali andar. Não. Não vai, porque tá preso aqui. Você tem que praticamente arrancar. E minha mãe antigamente brigava para eu sair da rua. Hoje a gente briga para o filho ir para a rua, né? E Exato. brincar. Eu não tenho muita experiência, mas eu acho que, como ele falou do baby foot, eu acho que pode ser um começo. O baby foot, você baby acha que isso foot. despertou em você? Despertou. Eu comecei e despertou em mim. Tá vendo? Cada um. Então, e como combater o sedentarismo desses adolescentes que estão vidrados aí na tela? Postergar esse celular quanto mais tarde, né? Tipo assim, tem pai que a criança começa a chorar e já dá o celular, porque é uma coisa que chamativa, acalma e tudo mais. E aí, se você não tiver um controle, acaba vicia-se, até adulta vicia, né? Não só, né? Na nossa época era muito televisão, né? Ficar assistindo desenho. Mas a gente tinha esse outro controle, porque era gostoso brincar na rua, né? Sim. Era uma coisa, enfim, divertida. Tem outros fatores também, né? A tal violência, Sim. né? Hoje a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas eu acho que é isso. Os pais têm que, de certa forma, que nem a criança com 3 anos, ela não pode querer mais que um pai, né? Assim, ter mais vontade. Não, quero isso. Não. Então, estimular já desde criança, acostumar a criança a correr, brincar. Enfim, e depois ela vai decidir. Quanto mais ela tiver um leque variado de esportes para ela experimentar, Sim. e ela vai ter o gosto, ela vai escolher. Eu acho que é importante isso. Abertura de espaços, assim, como você abriu o teu espaço lá na arena, abertura de mais espaços. Porque tratando da violência, quando a gente tem um lugar fechado para que o adolescente, para que a criança... Muito mais seguro. Para que é seguro. Hoje em dia não é como antes, que a gente saía 10 crianças, ficava jogando bola, brincando, e tudo mais. É diferente por uma série de fatores. E é importante. Você acha que quanto... Você já me falou que sim, que lá na educação infantil, lá com 3 anos, a criança já pode praticar um esporte e tudo mais. E você acha que quanto mais cedo isso acontece? Porque se a gente pegar o exemplo do que o Diego falou, a respeito de que ele, com 3 anos,
que ele começou e Pouco que ele mais, não né? parou mais. Então, assim, você acha que isso, que quanto mais cedo se estimula, Sem mais dúvida. cedo se... Sem dúvida. Quanto mais cedo você. O celular acontece a mesma coisa. Se você estimula a criança com o celular cedo, ela não vai largar tão cedo aqui, porque é uma coisa prazerosa. Assim como nós temos também que tomar cuidado no baby foot ou um processo de 6, 7 anos para iniciar a escolinha, de que seja uma coisa prazerosa para as crianças. Porque a partir do momento que seja uma coisa Mais robótica. robótica, cansativa, que ela fala, puta, vou ter que ir lá Uhum. na escolinha de novo e tal, jogar. E não é uma coisa agradável. Às vezes o professor não sabe como lidar com essa criança também, né? Então, A ela vai importância da querer. formação do profissional também, né? Exato. E aí a criança vai querer voltar? Não vai. Entendeu? Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente, de forma lúdica, claro, sempre falando nessa questão, brincadeira, jogos brincadeiras, mesmo na escola, né? A gente tá falando na escolinha, claro, a gente vai procurar fazer todo esse processo, porque automaticamente é um treinamento, de certa forma, né? Sim. É um treinamento para que a criança desenvolva todas as questões dela, cognitiva, coordenação motora, porque tem adultos realmente que até hoje eles têm dificuldade para correr, coordenação para correr. Uma corrida simples, que é um esporte que qualquer um E poderia pensar fazer. que o nosso corpo é feito para tudo isso, né? Exatamente. O nosso corpo é feito para tudo isso. Nós falávamos aqui anteriormente, batendo um papo, sobre metodologia. E aí depois vou puxar o gancho. Você falou sobre comentou aqui comigo a respeito de jeitos de se ensinar. E é interessante porque a gente não faz ideia. Eu faço um pouco de ideia por ser professora, faço esse link, mas eu acho que as pessoas em geral não fazem ideia da diferença de um profissional para o outro, de como isso afeta a vida de uma criança, de um adolescente, até mesmo às vezes de um adulto, dessa percepção do profissional dentro da área, seja ela qual for, mas a partir do momento que ele se propõe a ensinar alguma coisa, isso vai afetar positivamente ou negativamente a vida de uma criança. E você estava falando sobre metodologia. Você disse aqui, você comentou comigo a respeito de um treinador que só grita. Retoma para mim isso aqui, simples Júlio. para vocês aqui. Temos 2 alunos e você que também foi aluno um dia, Sim. como eu. Quais foram os professores de vocês que foram marcantes? E quais aqueles que não foram marcantes, Sim. que falaram, putz, esse professor... E eu tive a felicidade na questão futebolística, de ter um baita de um treinador que eu adorava treinar com ele. Porque ele tratava você com respeito, né? Pô, ensinava, dava uma dura como tinha que ser. Não xingar, né? Eu acho que, porque existe também uma questão muito... Que o pessoal da minha época, por exemplo, fala, não, mas pô, tem que xingar e tudo mais. Não, acho que você pode cobrar de outras formas, né? Eu não gostava que um treinador me xingasse, como acontecia. Pô, não é porque eu ficava com medo, mas, pô, ninguém gosta de ser tratado com Sim. desrespeito. Chamar atenção, ser um pouquinho mais duro, vamos dizer assim, faz parte, principalmente no esporte de alto rendimento, né? Porque você é cobrado. Eu, desde os meus 11 anos, eu já de certa forma, já recebia uma ajuda de custo no São Paulo, né? Então, você tem que, como educador, saber lidar com isso aí, né? Principalmente de escolinha, eu acho que é. Porque no alto rendimento ainda dá para você pegar um pouco mais pesado. Mas já numa escolinha de futebol, né? Você tem que tomar cuidado, porque é aquilo que eu te falei, se você afugenta. E eu não tô nem falando na questão financeira. Ah, tô com medo de perder um aluno porque não vou ganhar. Não. É porque a mãe depois, pô, é o meu nome que está em jogo, Sim. né? Então você tem que tratar com respeito, né? Com um certo carinho também, porque a gente não sabe como que é a vivência dessa criança dentro de casa também. A gente ouve tanta coisa, né? De violência doméstica, essa coisa toda. Então o nosso intuito não é só a questão de fundamento técnico, né? Porque, como eu te falei, isso aí para nós não vai haver dificuldade, mas a maneira como a gente vai acolher essa criança. E isso eu acho que é o princípio de qualquer professor. É entender que ali tem um outro ser humano. Exato. E que esse ser humano, às vezes, ele tem uma dificuldade, às vezes ele não está no bom dia. Eu tinha com eles, assim, às vezes eu percebia que não estava no bom dia. Eu olhei, o Luigi várias vezes eu olhei e falei, ih, não tá no bom dia. Nem brincava, sabe? Eu dei aula para eles do 6º ano até o ano passado. Então, assim, você tem essa percepção. E cada um, a gente retoma aquilo que você falou no começo. É despertar o interesse. Eu chamo isso de encantar. Exato. Eu falo isso, é encantar. A partir do momento que você encantou por aquilo, você tem um aluno ali para sempre. Exato. E é muito mais importante do que
Porque você, às vezes, eu imagino que seja assim, para você não perdeu um aluno, mas assim, você não está enxergando como perder um aluno, você está enxergando um ser humano que às Exato. vezes está levando ali para casa uma outra, às vezes uma dura, muito pesada, e que a vida dele é tão porcaria, e ele vai falar, mais um, Exatamente. entendeu? Então eu vejo muito, a gente retoma para aquilo. Então a gente tá vendo aqui, a gente viu a importância do esporte de uma forma geral. A gente foca bastante no futebol. Não é só questão física, Isso. técnica, né? Exatamente. O esporte, ele é fundamental, acho que na vida de todo mundo. Existe alguma história de esporte aí que vocês acham, assim, interessante, que vocês queiram trazer? Lembrando assim agora não, mas é que eu sempre, tipo, uma semana de segunda a sexta, digamos assim, de segunda, quarta e sexta eu sempre joguei, então sempre teve muitos episódios. Uhum. Então é normal pra você? É normal. Que maneiro. Eu fiquei um isso. pouco assim no clube assim, mas acabou que eu fui dispensado e de lá também eu não... E isso não te abateu, né? Você continuou ali. Não, eu também acho que, tipo assim, a minha vida, ela tem que seguir normal. Independente se eu for um jogador, independente do que eu seja, eu tenho que manter a minha educação normal assim. Sim. Entende? Aham, Então eu acho que o futebol seria um plus na minha vida. entendi. Você acha que te ajuda? Você acha que nadar te ajuda no quê? No dia a dia, às vezes você tá tendo um dia ruim, aí você vai lá, nada, faz alguma coisa que você gosta, pode ser um momento de reflexão no meio do treino, sabe? Que aí acaba melhorando o seu dia, né? Que maneiro isso. Vocês sabiam que praticar esporte também ajuda na parte Ansiedade. da ansiedade, ansiedade. na parte cognitiva? Você Exato. aprende, quando você pratica um esporte, diz que você aprende mais e melhor. Sem dúvida. Então, a prática do esporte, ela ajuda em tudo. Aliás, eu preciso voltar a praticar os meus esportes. Eu sou de outra pegada. A Arena J10 tá aí. Tem várias modalidades, não é só futebol eu não, sou hein? péssima, vou te falar, esporte com bola, eu socorro. Eu nunca Tem fui lá raquete essas com coisas. bolinha, Eu acho que tem funcional. então, funcional, eu fiz funcional, eu sou da área de lutas, né? Uhum. Eu sou do Muay Thai, do Jiu-Jitsu. Ah, a gente põe lá também. Ai. Porque até na areia já tem um pessoal Colocar uma que sabia? piscina lá. Eu vi. Tem competição na areia Eu de vi um de negócio luta. de luta na areia. Eu falei, nossa senhora, imagina a areia entrando. Entrando no no olho. olho. Isso é normal. Normal. Então, voltando aqui, a prática esportiva, ela ajuda no desenvolvimento dentro da própria aprendizagem de qualquer outra disciplina. Uhum. E isso é sensacional, gente. Eu sempre vi. E assim, hoje em dia o combate do sedentarismo, se fala muito o tempo todo. As charges, os memes que aparecem muitas vezes nos vestibulares, no Enem, são todos ligados. Eu sei porque no inglês, por exemplo, tem várias. Eu já trabalhei com vocês, inclusive algumas charges que falam de combate do sedentarismo, de sair da frente da televisão. Tem uma muito legal, que assim, tem uma pessoa na frente de uma televisão, antiga, e aí você vê a pessoa sentada, e a pessoa magrinha e tal, e aí depois coloca lá 2010, aí tem uma TV super moderna, a pessoa cheia de fast food, e a pessoa assim, obesa. E obesidade é uma doença, né? Eu acho que foi considerada doença aí por esses dias atrás. E por conta, e cada vez mais, o Brasil está trazendo um índice mais alto da questão da obesidade. E a prática esportiva, mais uma vez, aí a briga do que é bom, entendeu? Não estou fazendo nada aqui, gente, pelo amor de Deus, não estou... Estou falando de doença, estou falando de obesidade, estou falando de doença, não estou falando de estética, de padrão, de beleza, nem nada disso, pelo amor de Deus. E isso está aumentando com os adolescentes, com as crianças. Certeza. E aí, por isso, a pergunta que eu te fiz, né? Falei, como é que a gente tira? Incentivando essa garotada cada vez mais a praticar esporte, celular cada vez mais tarde, eu vejo muito isso. E fico muito feliz que tenham adolescentes que praticam esporte, que gostam. Júnior, conta pra gente aí as ideias da Arena. A gente tem uma parceria, né? O Júnior falou no início, a nossa parceria do Colégio Brasil Jovem com a Arena JR10, tá? Então, algumas aulas de educação física estão acontecendo lá na Arena, tá? Então, a gente passa de dentro da escola para a Arena ali. Diretamente. Diretamente.
Teremos um evento aí próximo. Esse podcast vai pro ar só depois do nosso evento, do dia 25, né? Mas tá bem divulgado. Vocês vão saber do que eu tô falando depois que vocês virem isso aqui. Quando vocês virem isso. E essas tuas aulas, como você gosta de trazer essas aulas nos treinos que acontecem dentro da arena? Bom, como você falou, né, tem essa parceria, então a gente pretende, como eu te falei, de forma lúdica, prazerosa. Claro, a gente também tem a questão de a gente treinar o time da escola também, né? A gente vai fazer um selecionado lá para que o time da escola faça as competições escolares que toda escola, né? A gente tá em algumas competições. Então o intuito é esse, né? A gente vai ter os treinamentos, né, mais tranquilos, vai ter um treinamento. Você tem que ter uma certa sensibilidade, porque você tem, né? Porque o treino de alto rendimento mesmo profissional é outra coisa. Mas a gente vai procurar, através da nossa experiência como profissional, ou mesmo como educador físico, fazer o melhor mesmo para o time da escola, para os alunos, como eu acabei de falar. Porque, de repente, não vai sair jogador ali, mas vai sair a gente está cuidando de seres humanos. Então, sair cidadãos ali que saibam trabalhar em equipe, que é muito importante hoje em dia, né? Sim. Que saibam respeitar, tenham uma certa disciplina, porque nós temos nossos direitos e nossos deveres, né? Sim. Então, passar toda essa vivência que nós tivemos durante toda a nossa carreira, entendeu? Aproveitando esse gancho do Júnior aqui, que ele falou do trabalho em equipe, as grandes empresas hoje em dia, elas, quando vão contratar um profissional, eles sempre avaliam a capacidade da pessoa de trabalhar em equipe. É um requisito como qualquer outro. Exato. E assim, isso é um fator de extrema importância. Então aí, eu acho que agora a gente conseguiu entender, né? Eu acho que vamos só, como eu digo, amarrar, costurar. A gente entendeu a prática esportiva. Qual é a importância da prática esportiva dentro do ambiente escolar? E por que se torna uma matéria obrigatória na grade da educação básica? Porque não trabalha só a parte física, só a questão do rendimento, trabalha também Parte mental. a parte mental, a parte cognitiva, o emocional. Sim. Fala-se tanto hoje, né? A BNCC traz tanto essa ideia do socioemocional, e tá mais do que provado aí, né, gente? De que o socioemocional o esporte traz tudo isso pra gente. Tá? Tem aqui um atleta, uma pessoa gabaritada falando, não é a Érica que tá falando, é o atleta. Ex-atleta aposentado. Não. Eu acho que uma vez atleta, sempre atleta. De certa forma, sim, fica, Sim, né? Você pratica esporte. Não, na verdade, assim, a gente sempre fala no nosso meio que a gente morre 2 vezes na vida, né? Uma quando aposenta mesmo no nossa profissão, que é jogador, e depois a morte natural, que todo mundo não vai escapar. Isso o atleta... Todos têm essa... Porque é difícil parar. Pra Deve mim ser. foi difícil, pra todo mundo que a gente sempre conversa, é muito difícil. Deve porque ser. é um mundo totalmente diferente. Aqui, né? É Na paralelo, cabeça deve exato. ser. O que vai fazer, como é? Às vezes você não sabe muito bem o momento, quando você Exato. para e quando você Eu, não na para. verdade, eu tive que aposentar mais por causa de uma lesão do que propriamente do meu querer. É pior? É muito pior, porque eu me sentia bem ainda, em forma, porém me apareceu uma artrose no quadril que me impossibilitou de dar continuidade, entendeu? Então, na verdade, eu aposentei com 36 anos, eu queria jogar pelo menos até os 38, não precisava ser até os 40, que nem o Zé Roberto, mas pelo menos eu gostaria de fazer até os 38 anos, né, jogar mais um pouquinho. De 36 para 38. Uma pessoa leiga acha, que bobagem, são 2 anos. E não é, né? Então, porque na verdade, no meio nosso, depois dos 30 já é considerado velho. Pior que é. E hoje, mas eu vejo tanto esportista mais velho aí. Não, apesar que hoje já melhorou. Isso eu tô falando da minha época, assim, né? Mas hoje já tem um pessoal que consegue atingir quase 40 anos aí, 38, 39, que já pra nossa época já é uma idade muito avançada, né? Pra você. Mas como eu te falei, tudo evoluiu, né? A parte física, a parte de alimentação, a parte também de disciplina, né? Porque antigamente era bonito falar que você ia pra noite e tal, depois do... Enfim, e como você fazia pra jogar? Então, talvez os caras conseguiam jogar, não eu, né? Porque eu sempre fui muito Caxias, vamos dizer assim. Eu não era de beber,
Eu sempre fui muito disciplinado nessa parte. Mas tinha jogadores que pegavam e iam. Isso, de certa forma, afetava. Só que a exigência da parte física naquela época não era tão grande como hoje. Hoje você não consegue dormir uma noite mal dormida, ter uma noite mal dormida já é o suficiente para você não ter um bom desempenho no dia seguinte, Você né? imagina se você dorme mal pro dia seguinte você trabalhar. É péssimo. Exato. Pensem em fazer uma prova numa noite mal dormida para vocês, como vai ser. Você não consegue. Então, imagina um atleta que exige um desgaste físico muito grande e tudo mais. Bem, gente, é isso aí. Obrigada, meninos. Obrigada, Júnior. Obrigado a vocês. Todos perceberam, vou só retomar aqui, perceberam o quanto é importante a prática de um esporte, seja ele qual for. Focamos bastante aí, falamos bastante do futebol, paixão nacional, né? Não tem jeito. Mas o esporte que seja, e como o Júnior falou, o importante é você estar feliz, estar confortável com aquilo que você faz. Mas o importante é se mexer, tá? Arroba? Arena JR10. Arroba Arena JR10. Quer passar aí também? Quer que sigam vocês também? Olha aí. Ah, não. Depois eu marco eles lá, gente. Isso, Pode marcar. Eu vou marcar. aproveitar o espaço, né? Além de agradecer a oportunidade e falar para todos aí que já está marcada a nossa data de inauguração, que será dia 1º de abril. Não é mentira, né? Apesar de ser... Enfim, eu espero a presença de todos vocês. Obrigada pelo convite, com certeza estaremos lá. Siga-nos nas redes sociais, Colégio Brasil Jovem Oficial. E vem ser Brasil Jovem você também. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.